A explosão de notícias que sacudiu os bastidores do Fluminense nas últimas horas é de deixar qualquer tricolor arrepiado. Uma oferta bilionária que vem da Arábia Saudita deixou a diretoria do Flu em choque total. Isso mesmo, torcedor! Estamos falando de um montante que pode mudar o rumo do clube em muitos aspectos. O que já era um dia rotineiro no clube se transformou em um turbilhão de especulações e emoções. Para você, que acompanha cada passo do seu time do coração, essa é uma oportunidade única de entender o impacto dessa proposta. Imagine a cena, a diretoria reunida, com olhares tensos e preocupações que vão além das 4 linhas do gramado. O Fluminense, que já enfrentou diversas dificuldades financeiras nos últimos anos, vê-se diante da possibilidade de transformar sua realidade de uma forma que poucos clubes no Brasil têm a chance de fazer. Essa oferta gera um misto de esperança e apreensão. Afinal, qual será o futuro do nosso querido tricolor? E qual é o alvo dessa proposta? Os holofotes estão voltados para jogadores como André, um dos destaques do meio-campo, e Germán Cano, artilheiro da equipe. A possibilidade de perder esses talentos pode ser um golpe duro para a torcida e para a própria estrutura do time. A diretoria se vê diante de um dilema: aceitar a proposta e arriscar a identidade do clube ou recusar e continuar na luta diária para equilibrar as contas. Além disso, é importante lembrar que o futebol brasileiro passou por transformações significativas nos últimos anos. As novelas de transferências se tornaram cada vez mais comuns, com clubes sendo comprados por grandes grupos investidores. O Fluminense, com sua história e torcida apaixonada, é um alvo tentador. E essa oferta vem em um momento crucial, em que o time busca se reerguer nas competições nacionais e internacionais. O que podemos esperar desse cenário? O que muda para o torcedor tricolor, que está sempre ao lado do clube? A proposta não é apenas um número, ela representa uma oportunidade de crescimento e de trazer de volta os tempos áureos do Fluminense. Mas será que essa mudança será benéfica a longo prazo? Ou será apenas um paliativo para os problemas financeiros? Ao longo deste vídeo, vamos explorar os ângulos dessa proposta. Vamos analisar o impacto tático que a possível venda pode ter em campo, como a movimentação no mercado de transferências pode ser influenciada, e também fazer uma comparação histórica com outras ofertas bilionárias que já ocorreram no futebol brasileiro. Prepare-se, torcedor! A emoção está só começando, e sua participação é fundamental. Deixe seu comentário com suas expectativas e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora, vamos mergulhar no impacto tático que essa possível venda pode ter dentro de campo. A diretoria do Fluminense, diante da proposta bilionária, já está considerando como essa movimentação pode alterar a estratégia do time. O Fluminense, que vem se estruturando com um elenco promissor, pode ver sua formação e estratégias se transformarem com a saída de um ou mais jogadores-chave. Imagine, torcedor, como ficaria o nosso ataque sem aquele craque que garante os gols decisivos. A dinâmica da equipe pode ser completamente alterada, e isso é algo que não pode ser ignorado. Com a proposta em pauta, a diretoria pode optar por vender um jogador que é considerado uma peça fundamental. Isso traz à tona questões cruciais sobre a formação do time. Como a comissão técnica irá reestruturar a equipe? Quais jogadores estão prontos para assumir os holofotes? É uma verdadeira dança das cadeiras que pode gerar reações tanto positivas quanto negativas entre os torcedores. Vamos falar de substituições. O que acontece se um dos principais artilheiros do clube for vendido? É preciso considerar que há jovens talentos na base que estão prontos para brilhar. A transição entre jogadores mais experientes e novos talentos é sempre delicada. Se a venda for concretizada, será uma oportunidade de ouro para esses garotos mostrarem seu valor. Mas, por outro lado, pode haver um vazio difícil de preencher, especialmente nos momentos decisivos das competições. Além disso, a saída de um jogador pode impactar diretamente nas estratégias de jogo do técnico. A formação tática do time pode ser revista, exigindo uma adaptação rápida por parte dos atletas. Imagine um Fluminense jogando com um esquema totalmente novo, ou até mesmo trocando de estilo de jogo. Isso traz um fator de incerteza que pode ser desafiador para a equipe. E não podemos esquecer da torcida, que sempre tem um papel fundamental.
A emoção das arquibancadas pode ser afetada pela saída de jogadores queridos. A identificação entre o torcedor e seus ídolos é uma das forças que move o futebol, e uma venda pode gerar revolta ou esperança. Ao mesmo tempo, se a diretoria agir de forma inteligente e trouxer reforços à altura, isso pode reverter a situação e trazer novos ares ao clube. Então, torcedor, como você vê essa situação? Essa mudança será benéfica para o Fluminense ou poderá nos levar a um caminho de incertezas? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz é essencial para entendermos juntos o que pode acontecer com o nosso amado clube. Agora, vamos focar na movimentação do mercado de transferências e como essa oferta bilionária pode impactar o valor de outros jogadores do elenco. O futebol é um grande jogo de xadrez, onde cada movimento pode alterar a dinâmica do todo. A proposta que chegou ao Fluminense não é apenas uma questão de números, é um verdadeiro divisor de águas que pode transformar não só a realidade financeira do clube, mas também a percepção de seus atletas no mercado. Quando um clube recebe uma oferta tão alta, os olheiros e clubes rivais voltam suas atenções para os jogadores do Fluminense. É uma regra do mercado: se um jogador é caro, outros tendem a valorizar. A venda de um dos nossos craques pode elevar o preço de mercado de outros jogadores do elenco. Os clubes que buscam novos talentos fazem comparações, e se um atleta do Fluminense tem seu valor elevado, outros clubes podem se sentir compelidos a fazer ofertas mais altas por outros jogadores do nosso time. Essa movimentação pode gerar um efeito dominó. Os clubes começam a estourar seus limites financeiros na busca por reforços. O que acontece quando um jogador está em alta no mercado? O preço explode. Se outros clubes perceberem que o Fluminense está disposto a negociar, eles também podem se sentir mais à vontade para oferecer valores mais altos por jogadores que antes eram considerados não negociáveis. Essa é a realidade do futebol moderno. Mas essa dinâmica não se resume apenas a valores. Envolve também a estratégia de como o Fluminense se posiciona no mercado. A diretoria pode optar por reinvestir o dinheiro da venda em novos jogadores. A grande questão é: que tipo de jogadores o clube buscará? Serão contratações que vão ao encontro da necessidade do elenco ou serão apostas em jovens talentos? Aqui entra a importância de um planejamento estratégico e uma análise minuciosa do mercado. E, claro, não podemos esquecer da reação da torcida. O torcedor está sempre de olho em cada movimento do mercado, em cada rumor que surge. Quando um clube começa a negociar jogadores do seu elenco, as especulações se intensificam. Isso gera ansiedade entre os torcedores, que se perguntam: quem vai embora? E quem chega para reforçar o time? Essa expectativa pode gerar uma montanha-russa de emoções. Além disso, a pressão sobre a diretoria aumenta. Se a proposta da Arábia Saudita for aceita, a torcida espera que o clube não apenas repita a história de perdas, mas que também saiba fazer valer essa oportunidade. E a pergunta que não quer calar: será que essa proposta vai desencadear uma série de mudanças que levarão o Fluminense a um novo patamar? Ou será que vamos ver mais uma vez o nosso time perder talentos sem conseguir se reerguer? Vamos discutir juntos o futuro do nosso Fluminense. Deixe suas considerações e palpites nos comentários. O que você acha que deve ser feito? O que espera das próximas movimentações? A sua voz é fundamental nessa conversa. Agora é hora de olhar para a história e comparar essa oferta bilionária com outras que já marcaram o futebol brasileiro. O que estamos vivenciando pode ser um marco, não apenas para o Fluminense, mas para o nosso futebol como um todo. A história do futebol brasileiro é repleta de casos de vendas impactantes que mudaram o destino de clubes e até do próprio esporte. Quando pensamos em transferências bilionárias, é impossível não lembrar da venda de Neymar ao Barcelona. Na época, o Brasil inteiro parou para acompanhar a negociação, que se tornou um fenômeno midiático. O impacto para o Santos foi colossal, tanto em termos financeiros quanto esportivos. O clube se reestruturou e, durante um tempo, conseguiu se manter relevante no cenário nacional e internacional. Outro exemplo marcante foi a transferência de Philippe Coutinho, que deixou o Liverpool por um valor astronômico. O impacto na história do clube inglês foi imenso, e o Barcelona, por sua vez,
viu uma oportunidade de reforçar seu elenco com um dos melhores jogadores da época. Essas vendas não apenas mudaram a vida dos clubes, mas também influenciaram o mercado como um todo. O que estamos vendo agora com a proposta bilionária para o Fluminense pode ser uma oportunidade semelhante. O clube, assim como o Santos e o Liverpool, pode usar essa venda para se reerguer e buscar novos horizontes. Mas será que a história se repetirá? O que isso significaria para nossa torcida? Aqui, a emoção é palpável. O torcedor do Fluminense tem uma ligação profunda com o clube, e qualquer mudança pode trazer à tona uma série de sentimentos. Além disso, essa oferta pode abrir as portas para uma nova era do Fluminense. Se a diretoria souber aproveitar a situação, o clube pode se posicionar de maneira estratégica, trazendo novas contratações que não apenas supram a saída de um jogador, mas que também ajudem a construir um elenco forte e competitivo. O desafio está em como essa transição será feita. Enquanto isso, a comparação com outras ofertas no futebol brasileiro nos leva a um ponto importante: a necessidade de um planejamento sólido. O Fluminense tem uma rica história e uma torcida apaixonada, e isso deve ser levado em conta em qualquer decisão. Não é apenas uma questão financeira, mas também um compromisso com a identidade do clube e com a sua história. Estamos diante de uma oportunidade que pode mudar o rumo do Fluminense. Assim como o Santos e o Liverpool, o Fluminense pode se beneficiar de uma venda bem planejada. Mas e você, torcedor? O que acha que essa proposta representa? É uma oportunidade de crescimento ou um risco de perder a essência do Fluminense? Vamos levantar essa discussão nos comentários. Suas opiniões são valiosas e merecem ser ouvidas. Chegamos ao momento de integrar todos esses ângulos explorados e refletir sobre o que essa oferta bilionária realmente significa para o Fluminense. As emoções estão à flor da pele, e a expectativa é palpável entre os torcedores. A proposta que deixou a diretoria em choque pode ser o início de uma nova era, mas também é uma faca de dois gumes. A história recente do Fluminense é marcada por desafios financeiros que exigem decisões difíceis. A venda de um jogador-chave pode ser vista como uma estratégia de sobrevivência, mas também pode levantar questões sobre o futuro do clube. Como a torcida reagirá a isso? O amor por um clube vai além dos números e das estatísticas, está ligado a momentos, memórias e sentimentos. A relação que os torcedores têm com seus ídolos é algo que não se mede em dinheiro. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar as oportunidades que essa proposta traz. Um montante bilionário poderia ser o combustível que o Fluminense precisa para voltar a brigar por títulos e a se firmar como uma força no futebol brasileiro. A diretoria tem em mãos a chance de fazer uma escolha que poderá definir o futuro do clube por muitos anos. Se forem feitas as escolhas certas, o Fluminense poderá voltar a ser protagonista, não apenas no Brasil, mas também em competições internacionais. A pergunta que fica é: estamos prontos para essa transformação? O que isso significaria para nossa identidade tricolor? O Fluminense sempre foi conhecido por sua capacidade de superar adversidades e se reinventar. Agora, mais do que nunca, é hora de mostrar essa força. Convidamos você, torcedor, a se engajar nessa discussão. Deixe suas reflexões nos comentários. O que você espera do futuro do nosso clube? Vamos juntos construir esse diálogo e seguir apoiando o Fluminense, independentemente das decisões que forem tomadas. Essa é a beleza do futebol, a paixão e a união em torno de um objetivo comum. E lembre-se, aqui, no Fluminense em Foco, sua voz é sempre ouvida. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like, pois a nossa jornada como torcida é feita junto. Agora é esperar e ver as próximas movimentações. O futuro do Fluminense está em aberto, e a emoção não acaba aqui.